Outro, a gente já começa, né? Boa tarde. Boa tarde, Elci. Boa tarde a todos. Pode Boa falar, tarde Elci. a todos. Estávamos esperando alguns minutos para todos sintonizarem. Nós vamos começar o nosso coletivo dos direitos da pessoa idosa. Hoje nós teremos uma live, então, com uma atividade desse movimento da Catraca Livre, que estamos tendo como sempre merecendo aí a nossa expectativa de apoiar esse movimento. E hoje temos como debate a análise socioeconômica e o impacto do fim da gratuidade com a perda deste direito. É importante sempre a gente pensar, né, que desde fevereiro as pessoas idosas de 60 a 65 anos tiveram o seu direito de gratuidade retirado ao transporte. Praticamente isso vem induzindo aí bastante discussões e esse é o objetivo nosso de hoje, dar sequência nessas discussões para que a gente tenha um movimento a favor dessa necessidade do retorno da gratuidade. Bom, também boa tarde a todas, a todos. Boa tarde, Elci. Boa tarde ao pessoal da técnica que está aí nos apoiando, que sem elas nós não poderíamos estar aqui, não é verdade? Bom, meu nome é Eva e estou aqui sendo como presidente da ABG, Associação Brasileira de Gerontologia, mas na qualidade de representante do coletivo dos direitos da pessoa idosa, que foi um coletivo que se organizou a partir da suspensão da gratuidade ao transporte público coletivo em São Paulo e no estado de São Paulo, às vésperas do Natal do ano passado, que vigoraria a partir do dia 1º, mas depois acabou vigorando a partir do dia 1º de fevereiro desse ano. E as pessoas entre 60 e 65 não puderam mais circular gratuitamente pelos transportes públicos da cidade, além disso, eles não puderam contar com nenhuma explicação, nenhum de nós, na verdade, né, de por que isso seria, essa medida seria adotada, e isso foi o grande impulso de criar esse movimento do coletivo das pessoas idosas, que foi crescendo e conta atualmente com mais de 140 representantes dos movimentos sociais em prol dos direitos em geral e, no caso aqui, dos direitos da pessoa idosa. Bem, nós vamos, então, para discutir essa sequência, né, consequência, aliás, desse corte da gratuidade no transporte coletivo, nós teremos duas convidadas muito especiais. Eu vou apresentar a primeira e depois, na segunda parte, a Elci apresentará. Então, de qualquer forma, agradeço também a parceria com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, aqui representada pela Elci, não é? E como prova de que a gente também tem sociedades científicas, sociedades profissionais, além de todos os movimentos sociais nesse coletivo. Tá? Bem, então, agradecendo também a presença de todos, eu não sei se já posso ir chamando, o pessoal da coxinha pode me avisar, porque assim a gente já vai poder chamar a primeira convidada. Se já houver gente, ótimo, já me avisaram que posso chamar assim, tá? Então, nós temos o grande prazer de duas pessoas muito especiais nessa área de direitos, de estatísticas, a parte socioeconômica, e a mim coube apresentar a Patrícia Toledo Pellatieri. A Patrícia, ela é economista, ela é especialista em gestão de finanças públicas, ela assessorou as centrais sindicais no Fórum Nacional da Previdência Social, coordenou as subseções da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e da CUT, Central Única dos Trabalhadores Nacional. Atualmente, ela é diretora técnica adjunta do DIESE. Então, ela tem muito conteúdo, vamos aproveitar, absorver bastante toda essa estatística que ela vai nos mostrar e comparar com essa questão da perda desse direito. Que impacto isso teve na vida desses idosos?
Patrícia, muitíssimo obrigada por estar conosco, aceitar o convite do coletivo, e a gente está aqui para te ouvir. A gente combinou com as duas palestrantes minutos, e mais fica aberto para vocês irem enviando perguntas, porque tanto eu quanto a Elsie já vamos aqui selecionando, o pessoal da técnica também vai nos passando, né, Elsie? Então tá bom, Patrícia, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Eva. Quero começar agradecendo muitíssimo o convite e a oportunidade. Então, quero agradecer a Maria do Carmo, que acho que quem fez a ponte aí no coletivo, a Eva, a Elsie, que estão aqui. Também já cumprimento a minha colega do dia de hoje, a Renata, e quero parabenizar pela coragem de manter esse assunto tão importante, principalmente na conjuntura atual, manter esse assunto no debate e não desistir e dar essa situação como uma situação já resolvida, porque certamente ela não está. Então, quero cumprimentar muitíssimo a iniciativa e já de antemão aqui dizer o quanto é importante esse trabalho que vocês vêm fazendo na proteção aí das pessoas com 60 anos e mais, né, com os idosos. Eu vou pedir também a Eva, se ela puder me ajudar aqui a controlar o tempo e me avisar com uns 5 minutinhos para o encerramento, caso eu esteja passando aí, enfim, me dá um toque, só para a gente tentar ficar no tempo, para que todos e todas participar. Quero cumprimentar também quem nos acompanha aqui num sábado à tarde. Eu sei que não é simples, mas tenho certeza também que, para além dos que nos acompanham no momento, muitas outras pessoas vão poder depois, já que está sendo transmitido, gravado, enfim, vão poder acompanhar e se somar aí a esse movimento. Bom, vou pedir licença e pedir ajuda da Milene e da Tamara. Eu vou apresentar algumas lâminas, poucas lâminas, com alguns gráficos, que é só para ajudar aqui na fala, porque geralmente as nossas falas são cheias de números, então fica muito chato só falando e difícil das pessoas acompanharem. Eu vou pedir, então, para compartilhar. Eu vou pedir para a Milena só um minutinho para eu fazer a introdução aqui de como eu pretendo abordar o assunto. Bom, esse assunto da gratuidade, né, ou da perda da retirada, melhor dizendo, desse direito no estado de São Paulo e no município de São Paulo, eu imagino que nós devamos abordar em dois aspectos. Um primeiro aspecto é a conjuntura em que nós vivemos, e eu vou falar um pouco dessa conjuntura, como é inadequado essa medida adotada pelo governo pelo governo estadual e municipal de São Paulo. E um segundo aspecto, que talvez o aspecto mais importante, embora seja o menos visível, é a questão do papel social das políticas públicas e, nesse caso específico, da política do transporte público. Quem é que usa transporte público? O que significa você subsidiar o transporte público? Né? Nós estamos falando aqui que é uma ferramenta da gestão pública de fazer a distribuição de renda. Portanto, essa é uma questão mais de fundo, mas que eu também acho muito importante a gente abordar. Eu vou iniciar trazendo alguns elementos da conjuntura que nós vivemos, e aí os números, eles são sempre mais impactantes do que qualquer tentativa de convencimento ideológico que a gente possa fazer. Então,
todos os números da economia e do mercado de trabalho apontam para a inadequação dessa retirada de direitos. Nós estamos batendo de 307 mil mortos, o que eu quero aqui de público me solidarizar com as famílias. Então, são perdas de vidas que você não consegue compensar, não consegue, não tem como recuperar, na verdade. Tudo indica que nós ainda teremos um longo período de convivência com essa crise pandêmica, o que significa que as pessoas precisariam de suporte econômico para conseguir manter as medidas de isolamento sem morrer de fome, né? Então, nós não vemos essas medidas sendo tomadas e isso agrava muito toda e qualquer situação que a gente veja de recuperação econômica para frente. Então, nós temos um cenário hoje de mais de 13 milhões de desempregados, mais de 7 milhões que só no ano de 2020 saíram da força de trabalho, portanto, estão fora das estatísticas, senão esses 13 milhões seriam 20 milhões, na verdade, de desempregados. Nós temos mais de 30 milhões de pessoas que estão subutilizadas, temos mais de 5 milhões de desalentados. São números estrondosos que, por si só, mostram a calamidade que os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão passando nesse momento. Nós temos dados de 2019, né, mostram que 43 milhões de pessoas não ingeriram a quantidade necessária de calorias, né, o que significa que nós tínhamos em 2019 43 milhões de brasileiros e brasileiras que estavam em situação de insegurança alimentar. Dentre esses 43 milhões, 10 milhões passaram fome em são dados da POF de 2018, que foram divulgados em 2019. Então, isso tudo antes dessa situação pandêmica, né? Então, que nós não temos as estatísticas atualizadas para agora, mas nós sabemos e vivemos no dia a dia, é só abrir qualquer jornal, ver qualquer notícia, a quantidade de pessoas que que estão passando hoje fome, passando por dificuldades, dependendo aí da solidariedade e da colaboração de outras pessoas, né? Eu vou pedir agora para colocar, então, que eu quero mostrar mais alguns números para vocês, que eu acho que é bem importante para a gente ter ideia do impacto que significa essa medida para a população, né? E em contraponto aí, o que significa isso para as finanças públicas. Você passa para mim, por favor, Milena? Então, todo esse quadro que eu mostrei para vocês, ele também se reflete nos indicadores de preço, né? Então, a hora que a gente olha, de um lado nós temos o aumento do desemprego, o aumento da situação de pobreza, da queda da renda, e de outro lado, nós temos uma inflação de alimentos que ela supera em muito a média inflacionária. Em 2020, a inflação de alimentos, ela foi 3 vezes maior, ela bateu 15% do que a média da inflação. Portanto, isso impacta, sim, nas famílias, né? Então, vocês veem aí essa linha, o 15 ali é a inflação de alimentos, é a mais alta, fica muito acima de todos os outros preços. Você passa para mim, por favor. Um outro dado que é muito importante, aqui de novo, nós olhamos ali 2020, aqui é janeiro e fevereiro de 2021, a inflação ela continua muito mais alta
que a média inflacionária. Ela lidera ali, em 2 meses, ela é 16%. Então, nós continuamos tendo inflação de alimentos na ponta contrária do aumento da pobreza, né? Então, a massa salarial no Brasil, ela caiu 9% só no ano de 2020, para a gente ter uma dimensão do que significa esse empobrecimento das famílias. E aí eu vou chegar a qual é a importância, qual é o peso das pessoas com 60 anos e mais nos orçamentos familiares. Pode passar para mim, por favor? Aqui é mais um elemento que mostra a dificuldade das famílias em comer, né? Em ter as refeições durante o mês. Então, a cesta básica, em todas as categorias de pesquisa, elas vêm tendo aumento mês a mês, e, por exemplo, São Paulo, nós temos uma das cestas básicas mais caras. Ela, em fevereiro, estava em R$ 639,47. Portanto, acima do auxílio emergencial que foi conquistado o ano passado e muito, muito acima do auxílio emergencial que está sendo reeditado agora, que não chega à metade do valor de uma cesta. Eu fico imaginando o que é que uma família vai comer só 1/3 do mês e não vai fazer mais nada com esse auxílio emergencial que está sendo reeditado nesse momento. Então, é gravíssima a situação que nós passamos. Pode passar para mim, por favor? Aqui, em consequência disso, nós temos um aumento do endividamento das famílias. Então, as famílias que sempre se solidarizaram, ajudaram a outras famílias em situação de pobreza, também não conseguem ajudar nesse momento, porque também tiveram queda na sua renda, como eu mostrei ali, da massa salarial, aqueles que continuam empregados, e um aumento grande do endividamento dessas famílias. Então, nós temos aí todas as famílias brasileiras sendo afetadas fortemente, né, por essa situação econômica que nós vivemos. Pode passar para mim, por favor? Aí eu vou entrar aqui. Bom, aqui então o consumo das famílias que despencou em consequência disso, e isso afeta a economia, porque a roda da economia ela é dinamizada pelo consumo das famílias. Então o que nós vemos aqui é uma queda brutal no consumo das famílias. Então não há recuperação possível se as famílias não consumirem, e as famílias não consomem porque não têm renda, né? E quando nós falamos dessa medida, o que tudo isso tem a ver com o nosso tema? Tem tudo a ver, porque nós estamos tirando ainda mais renda dessas famílias que já estão com dificuldade e já falta renda, né? Então, isso tem um impacto social forte, mas tem um impacto econômico também bastante forte, o que é um contrassenso um gestor público retirar a renda num momento onde deveria estar aumentando a renda das famílias. Pode passar para mim, por favor? Aí, eu queria mostrar para vocês alguns números sobre o perfil das pessoas com 60 anos ou mais. Aqui no Brasil, são mais de 37 milhões. No estado de São Paulo, pouco mais de 9 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais. E 20% dessas pessoas estão ocupadas, tá certo? Estão na força de trabalho, e 72% dessas pessoas contribuem com mais de 50% da renda do domicílio. Portanto, esta renda da pessoa com 60 anos e mais, ela é muito importante para compor a renda da família.
Então, é algo que nós precisamos ficar muito atentos. Você passa para mim, por favor. Então, olhando o que é o nosso foco aqui, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, e vamos olhar, então, só pessoas de 60 a menos de 65 anos, né, 64 anos, antes de completar os 65, que é justamente a faixa de idade que está perdendo um direito que tinha aí no estado desde 2000 e no município de São Paulo desde 2014, se bem me lembro, mas certamente a doutora Renata vai poder dar essas datas com maior precisão. Bom, nós temos 3 milhões de pessoas nessa faixa etária no estado de São Paulo, sendo que 1.100.000 dessas pessoas estão ocupadas, né? Desses 3 milhões, 1,4 milhão são homens e 1,6 milhão são mulheres. E dos ocupados, nós também temos 739 mil homens ocupados nesta faixa etária e 374 mil mulheres. 89% desses idosos, eles moram com outras pessoas, quer dizer, não moram sozinhos, né? Tem outras pessoas no domicílio, 89%. E 56% desses idosos contribuem são responsáveis por mais de 50% da renda do domicílio. Então, por aí nós podemos ver a dimensão do impacto de retirar a gratuidade dessa faixa etária. E nós estamos falando aqui da população ocupada, mas também dos demais idosos nessa faixa que precisam ir ao médico, fazer exame. Então, podem estar aposentados, mas lembrando que parte da aposentadoria, que grande parte dos idosos que têm pensão ou aposentadoria têm sido responsáveis por grande parte da renda dos domicílios. Portanto, ter que pagar o transporte coletivo também vai afetar a renda dessas famílias. Você passa para mim, por favor, estamos indo para a última lâmina, que é 5 minutos, tá? Ok, obrigada. O município de São Paulo, nós temos 851 mil pessoas nessa faixa etária, entre 60 e 65 anos, 378 mil homens, 473 mil mulheres. Nós temos 300, dentre dessas 851 mil pessoas, 303 mil permanecem, 38% permanecem no mercado de trabalho, estão ocupados, sendo 190 mil homens e 113 mil mulheres. Portanto, tem que se deslocar diariamente, porque estão trabalhando, estão ocupadas, seja formalmente, seja informalmente. Aqui também, assim como no estado de São Paulo, 86% moram com outras pessoas e 52% desta faixa etária de 60 a 65 anos são responsáveis por mais de 50% da renda do domicílio. Bom, indo para a conclusão, o que eu queria trazer aqui para vocês é que estudos do IDEC mostram que o impacto nas finanças públicas, ele é muito pequeno, eu vou colocar entre aspas aqui, é uma insignificante para as finanças públicas retirar essa gratuidade, enquanto que o impacto social e econômico na vida dessas famílias, ele é enorme. E vamos lembrar aqui que o maior problema não é a gratuidade dessa faixa etária, e nem a gratuidade para estudantes ou acima de 65 anos, não é a gratuidade o problema de transporte na cidade de São Paulo. O problema, ou no estado de São Paulo, nós temos um problema aí que é a formação do preço, né? É a escolha de se pagar por passageiro,
né? O que é é surpreendente, porque além de você induzir a superlotação, você trata o passageiro como custo, né? Então, essa medida foi tomada em conjunto, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo, como forma de reduzir custos, reduzir gastos das finanças públicas, o que também não se explica, uma vez que, lembrando aqui, o papel do transporte público, que é o de distribuição de renda, porque quem usa o transporte público são os segmentos mais vulneráveis da população, mais pobres, e então não tem nenhum sentido você pensar no aumento do lucro das empresas em detrimento aí desse benefício para a população. E um último elemento que eu queria destacar é que a prefeitura e o Estado vem essa medida, e lá na justificativa da medida está dito, acompanhando a reforma da Previdência, que aqui também não vamos nem entrar, mas é uma outra discussão absurda que foi travada, tratando as pessoas que contribuíram ao longo da sua vida inteira, seja formal ou informalmente, não importa, ao longo da sua vida, com o crescimento, com a produção desse país, e que na velhice estão sendo tratadas de forma tão desrespeitosa, empurrando, então, as pessoas a permanecerem no mercado de trabalho, mesmo sem tendo as condições para isso. Então, a justificativa, ela não podia ser mais infeliz do que essa de vincular como teve a reforma da Previdência, nós estamos seguindo isso. A reforma da Previdência foi um erro, uma tragédia, para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, que nós ainda veremos, num futuro próximo, as consequências dessa, que nós nem chamamos de reforma, mas de deforma da Previdência e da retirada de direitos. E, por fim, eu queria destacar aqui que não vi nenhum movimento do governo do Estado ou da Prefeitura reivindicando aí a questão das políticas que foram adotadas a partir de 2016 na Petrobras, com a mudança da política de preços da Petrobras, que fez com que explodisse o preço dos combustíveis, que é a base, portanto, do transporte público. Os governos estaduais e municipais deveriam estar fazendo uma gestão muito firme, de tal modo que esse bem, que é um bem de direito de todos, como uma política pública de distribuição de renda, não pudesse ter o tratamento como commodities, né, a preços internacionais, sendo que nós temos aqui, tínhamos e temos reservas no país para subsidiar todo esse custo dos combustíveis. Eu vou encerrar por aqui, acho que estou dentro do tempo, agradecendo muitíssimo essa oportunidade e estou à disposição aí para a gente continuar a conversa. Obrigada. Certinho, muito bom, bem controlado o tempo. Bom, eu só queria fazer uma pergunta rapidamente, antes de passar para a nossa próxima convidada. Uma coisa que eu achei interessante é que a gente sempre tinha, eu pelo menos tinha assim, como imagem que a cidade de Brasília era um custo mais alto, né, da parte de, e aí apareceu São Paulo e Florianópolis mais ainda, né? Então, o que dá a impressão é que as únicas coisas que estão funcionando são as coisas em que a inflação está pegando mais, ou seja, parece que tem gente até lucrando com os supermercados, que é a única coisa, né, onde as pessoas estão indo. Mas muito bom, depois eu tenho umas anotações aqui, mas aí fica para a nossa conversa depois. Obrigada, foi muito bom, muito esclarecedora, Patrícia. Obrigada. Elce? Muito obrigada, Patrícia, realmente, assim, foi um grande porte aí das suas informações para a gente, e até eu quero só endossar, né, antes de
está chamando a Renata, que realmente esse impacto é uma questão baixa social, mas muito grande a nível a questão social, né, em si, econômica é que é baixa, né, então realmente a gente tem que lutar por isso, porque traz aí muitas consequências na parte social do nosso idoso. E até endossando também, Patrícia, a questão da porcentagem que são os idosos de 60 a 65 anos, quando a gente fala em porcentagem, parece baixo até, né, 16% nessa faixa, mas isso representa 34 milhões de idosos, né? Então, assim, em número isso é muito grande e realmente traz um impacto aí pra gente. A gente vai conversar muito mais aí nessa nossa sequência. Eu tenho o imenso prazer de estar chamando a gente para endossar ainda mais essa nossa conversa, a Renata Flores Tibiriçá. Ela é defensora pública do Estado de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência, também na parte coordenadora, e faz parte da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência, da ANATEB, e doutora e mestre em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana da Mackenzie. Então vai ser um imenso prazer a gente estar conversando, Renata, e completando aí toda essa nossa necessidade de fundamentar esse nosso movimento. Obrigada. Bom, obrigada, Elci. É um prazer estar aqui com vocês para poder conversar um pouco sobre esse assunto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite do Coletivo de Direitos da Pessoa Idosa. É uma grande alegria nós termos esse coletivo. Infelizmente, surgiu num momento difícil, mas eu acho que é alguma coisa muito positiva e que a gente tem que realmente incentivar e tem que acontecer, né? Porque é muito importante essa união das pessoas nesse momento. E aí vocês vão entender também um pouco na minha fala por que isso é tão importante, né? O porquê que é tão importante essa mobilização social nesse momento. Mas eu quero também cumprimentar a Eva, da BG, então a Elci, também da SBGG, a Tamara, e também a Patrícia e a Milena, que está aqui conosco. É realmente um prazer poder conversar com vocês todas. Bom, eu não fiz uma apresentação, mas eu quero trazer aqui um pouco do histórico do que a gente viveu até esse momento e poder pensar, de alguma forma, junto com vocês, em caminhos que a gente pode seguir a partir de então. Logo depois que todos nós ficamos sabendo a respeito da revogação da lei municipal e também da revogação do decreto estadual, que todos nós fomos pegos de surpresa com o que aconteceu, logo em seguida houve já essa mobilização dos movimentos de pessoas idosas e a união com alguns políticos, né, no caso, representantes do legislativo, deputados, vereadores, e isso foi bastante importante. Também, naquele momento, né, lá, ainda no final do ano, isso aconteceu, né, e é importante que a gente deixe claro isso, né, quando é que acontece essa revogação? E por que isso é tão perverso, né, de alguma forma, como isso aconteceu? Ela acontece praticamente no apagar das luzes de um dos piores anos que a gente viveu, né, que é com essa pandemia, em que os idosos são as pessoas mais vulneráveis na pandemia, e acontece que na véspera do Natal, em pleno dia 22 de dezembro, assim, numa situação absolutamente às escuras, né, sem que ninguém soubesse, foram colocados dispositivos dentro de projetos de lei
e de um decreto também estadual, no qual não se deu publicidade qualquer, não se chamou os coletivos de pessoas idosas, né, para poder discutir, conversar a respeito do que estava acontecendo. Só por isso, a gente já teria que, de alguma forma, contestar o que aconteceu. Mas, para completar a situação, a gente tem, do ponto de vista jurídico, né, a questão é bastante complicada, por quê? Porque o Estatuto do Idoso, e mesmo a nossa Constituição, ela prevê a gratuidade a partir dos 65 anos. E o Estatuto do Idoso prevê a possibilidade de que os governos locais concedam essa gratuidade, né? Então, o que torna bastante difícil discutir a manutenção desse direito, né? Não impossível, mas mais difícil de discutir, porque a própria lei prevê a gratuidade, né? Então, assim, todos os direitos das pessoas idosas são concedidos a partir dos 60 anos e apenas, né, o direito ao transporte, que é um direito fundamental, né, e um direito social fundamental, ele é concedido a partir dos 65, podendo ser concedido para essa faixa de 60 a 65, a depender dos municípios. Diante disso, a gente já vislumbrava uma dificuldade do ponto de vista jurídico, mas não uma, obviamente, impossibilidade. Por quê? Em primeiro lugar, houve um processo legislativo, como a gente colocou aqui, bastante, como é que a gente poderia dizer, uma palavra, eu usaria essa palavra perversa mesmo, porque realmente a forma como a coisa aconteceu foi feito na surdina, de uma forma escondida, apagar das luzes num dos piores anos, né, e sem permitir essa participação. Tanto que foi chamado o processo legislativo, em diversas ações que foram propostas, de um contrabando legislativo. Por quê? Porque se inseriu o que eles chamam de um jabuti dentro desses projetos, e acabaram sendo aprovados, no caso, a lei municipal e depois o decreto estadual. Além disso, há uma discussão que também tem que ser colocada, que é a questão dessa falta de participação popular, né? A questão de não ser uma decisão democrática, né? E, além disso, também ter um retrocesso do ponto de vista de conquista de direitos. Porque é um direito que, o direito ao transporte, o direito à gratuidade ao transporte, ele é um direito que, nesse momento em especial, ele é extremamente importante. A Patrícia colocou aqui, pelos dados, o quanto é necessário, né, que se tenha o transporte, né, diante dessa situação socioeconômica, né, e a gente, não há dúvidas nenhuma da importância, né, desse direito. Mas houve um retrocesso, e esse retrocesso também poderia ser contestado. Todas essas questões, e aí, para poder, né, esclarecer um pouco vocês o que aconteceu, todas essas questões foram levadas para o judiciário. Se começou já, naquele momento, era um momento de recesso do judiciário, né, depois do dia 20, do dia 20 de dezembro ao dia 7 de janeiro, o judiciário entra em recesso, Defensoria e Ministério Público também. Então, isso também acontece no momento de que os órgãos de defesa de direitos, né, eles estavam numa situação de recesso, e o próprio judiciário numa situação de recesso. E aí foram propostas já algumas ações naquele momento que funciona o quê? É um plantão judiciário. Então, foi proposta uma ação popular pelo deputado estadual Emídio, foi também proposta uma ação direta de inconstitucionalidade contra o município. Todas as duas ações não tiveram liminar concedida naquele momento,
E quando foi, logo no início do ano, quando voltou o funcionamento do judiciário, então termina o recesso do judiciário no dia 7 de janeiro, houve a propositura de 2 ações. Uma ação pelo sindicato contra o Estado, sindicatos aposentados, e outra ação por uma aposentada, uma idosa, uma ação popular proposta por essa idosa contra o município. Essas 2 ações, elas tiveram liminar concedida, né, logo no início. Só que o Estado e o município se utilizaram de um instrumento jurídico que é possível de se utilizar para poder fazer a cassação, solicitar, né, a cassação dessas liminares que foram concedidas. Ele não se utiliza de um recurso que é chamado recurso, né, que é do agravo de instrumento, ele faz essa solicitação de suspensão de segurança e aí ele obtém, né, tanto o Estado quanto o município. As decisões são bastante similares às decisões que foram obtidas, e acabam sendo revogadas as 2 liminares, quase que com uma diferença aí de alguns dias. E aí o Ministério Público do Estado de São Paulo também ingressa com ações civis públicas, uma contra o Estado e outra contra o município, que são distribuídas por dependência a estas ações que tinham sido propostas. O juiz não concede a liminar nestas ações, dizendo que o quê? Que, como já tinha havido, a despeito do posicionamento que ele tinha a respeito, né, que os 2 juízes tinham, como tinha acontecido a suspensão da liminar, que ele não poderia, então, conceder essa liminar novamente. E aí, nós, pela Defensoria Pública, pensamos no que seria possível fazer diante desse quadro, dessa situação, e nós ingressamos, então, com uma ação civil pública para poder discutir a existência de um direito adquirido para aquelas pessoas que já tinham obtido a gratuidade durante a vigência da lei municipal e do decreto estadual, e também que já tinham obtido o bilhete único especial do idoso, que seria, né, um ato jurídico perfeito. A nossa ação, no início, a gente encaminhou, como ela era contra o Estado, contra o município, e todas as outras ações ou eram contra um ente ou contra o outro ente, a gente ingressou de forma independente. No entanto, o juiz que a recebeu, depois de ouvir o Estado, o município, a SP Trans, pediu para que o cartório, né, do judiciário analisasse, verificasse quais eram as outras ações que poderiam ser conexas. O cartório diz que teriam ações que, no caso, a ação contra o município, e aí o juiz determina o apensamento da nossa ação nessa ação do município. O juiz dessa ação analisa da mesma forma como analisou do Ministério Público, dizendo que, a despeito da posição dele, ele entendia que ele não poderia, por conta da suspensão da liminar, conceder a liminar nesse caso. E aí, só para vocês terem uma ideia do panorama que nós temos hoje, a maioria das ações já tiveram apresentação de defesa pelos entes, né, no caso, Estado, município, a depender das ações, e elas estão ainda agora vão para a apresentação de réplica, indicação de provas, e aí depois, então, que vem a decisão final do juiz, né, porque todas essas decisões que foram tomadas são decisões que a gente chama de decisões liminares, que analisam uma tutela de urgência. Então, é uma decisão que acontece no início do processo, pensando em se verificar se existe dano irreparável, se para o processo correr, e aí a pessoa não tiver essa liminar concedida.
E no nosso caso, a gente entende que existia, né, todas as ações, né, houve esse pedido de liminar por conta disso, porque se entende que existe uma urgência para essas pessoas, né, as pessoas que perderam a gratuidade, e que era necessário que se concedesse essa liminar. No entanto, com essa situação que a gente tem, isso ainda vai ficar para uma decisão final aí, numa possível sentença em todas essas ações que estão em curso. Esse é o panorama que nós temos. Agora, o que eu queria colocar aqui para vocês, que é algo que é muito importante, a gente, obviamente, até por experiência prática, nós conhecemos um pouco da forma como as coisas acabam se desenrolando no judiciário, né? Infelizmente, esse instrumento utilizado, né, pelo poder público é um instrumento que é dado para eles, é absolutamente legal, eles podem fazer a utilização desse instrumento, né, que é para buscar essa suspensão dessas liminares, só que isso acaba criando uma situação, obviamente, de desigualdade nos processos, né, porque vocês já devem ter visto em várias situações, muitas vezes o poder público diz, olha, teve uma liminar que foi concedida, ele fala assim, não, a gente vai recorrer, a gente vai reverter isso, e eles sentem com uma certa até segurança em poder dizer isso, o que é bastante difícil, porque a gente coloca uma situação de equidade dentro do processo bastante complicado, né, então, porque no final, eles acabam levando um pedido de suspensão da liminar simplesmente para o presidente do Tribunal de Justiça, né? E não é um juiz de segundo grau que vai julgar, um desembargador de segundo grau, um desembargador que vai julgar. Vai ser simplesmente o presidente do Tribunal de Justiça, que é o quê? O chefe do judiciário. Né? Então, o chefe do executivo acaba encaminhando isso para o chefe do judiciário. E, infelizmente, em muitos casos, né, quando é feita essa solicitação, acaba sendo concedida, porque o pedido acaba também sendo feito com base em critérios que são critérios subjetivos, de uma análise subjetiva, e que é difícil a gente fazer, né, de conseguir contestar essa análise que foi feita. Porque não se utiliza de critérios objetivos, eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, mas se utiliza de critérios subjetivos, quando a gente fala assim, uma violação para a ordem pública, uma violação para a ordem econômica, o que é? Cada um pensa o que é violação para a ordem econômica, né, e violação para a ordem pública de forma diferente. Né? Nós estamos aqui colocando que, do ponto de vista socioeconômico, é uma situação que impacta muito mais ao idoso, a pessoa idosa, e as suas famílias, do que impacta ao Estado e ao município. Né? Então, assim, do ponto de vista da ordem econômica, se a gente for pensar, do ponto de vista que nós estamos olhando, existe uma violação para as pessoas idosas e não para o poder público. Né? Mas, dependendo da forma como se olhar e como se levar os argumentos, pode-se avaliar de uma outra forma completamente diferente. Então, fica muito complicado a utilização desse instrumento e, do meu ponto de vista, cria uma situação de desigualdade no processo, né? Porque acaba gerando dando para o poder público um instrumento que o particular não tem, né? O povo não tem. E acaba ficando, porque você não sabe quando, você não consegue também discutir isso antes, apresentar uma manifestação antes, não é ouvida a outra parte, né? Então, é bastante complicado. Mas aí, eu, assim, queria colocar todo esse panorama para poder dizer o quê? Que eu acho que, assim, claro, a gente ainda tem muito chão pela frente, do ponto de vista jurídico, né, judicial. Essas ações, elas têm chance de serem levadas, inclusive, para tribunais superiores, não só o próprio Tribunal de Justiça, mas depois para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Mas a questão é que as pessoas têm pressa. Elas precisam comer, elas precisam trabalhar, elas precisam viver.
né, precisam cuidar da sua saúde. E o que eu percebo, né, eu enxergo nesse momento como uma possibilidade e um caminho é justamente no legislativo, de a gente tentar buscar reverter essa situação da mesma forma como ela foi conquistada e da mesma forma como ela foi perdida, no mesmo campo, que é o legislativo. Né? Existem projetos de lei, antes de ontem, né, nós tivemos a audiência pública na Câmara Municipal. É muito importante que os vereadores ouçam os coletivos, o movimento de pessoas idosas, o coletivo de direitos da pessoa idosa, para poder conseguir compreender o quanto isso é impactante e o quanto as pessoas estão sofrendo por conta dessa questão. E para a gente colocar ainda, né, a cereja do bolo dessa história toda é que a gente está vivendo o pior momento da pandemia. Se não bastasse viver a pior pandemia, nós estamos vivendo o pior momento da pandemia nesse momento, né, nessas semanas, pessoas dizendo que a gente corre risco de ter 3 mil, 4 mil, 5 mil mortes, né? Quer dizer, 3 mil a gente já está tendo, mas já até 5 mil mortes diárias, né? E a gente, de fato, tem pessoas que estão passando fome, né? Então, ou as pessoas correm risco de morrer por conta do vírus, ou elas correm risco de morrer de fome. E por isso a gente não vai fazer o distanciamento? Não, a gente precisa fazer o distanciamento. Mas a gente precisa garantir também um auxílio para essas pessoas. E nesse momento, a gratuidade é algo muito importante para que as pessoas possam conseguir continuar trabalhando, né? Ainda que não tenham que fazer esse distanciamento, mas algumas trabalham em serviços essenciais que continuam funcionando. E não só isso, a gente vai passar esse momento e a gente vai precisar de que essas pessoas possam se recuperar, possam realizar o seu trabalho e possam garantir o seu próprio sustento e a sua própria vida, né? Então, para além de a gente estar falando de transporte, a gente está falando de outros tantos direitos, né? A vida, a saúde, né? O direito à alimentação, né? Que são tão essenciais e tão fundamentais quanto. Mas é isso, gente. Eu fico à disposição para a gente poder continuar conversando. Desculpa se eu me alonguei aqui. Tá ótimo, Renata. Atendeu muito as nossas expectativas. Realmente, essa visão ampla que você deu, e tendo aí a questão judiciária no conjunto, essa era a nossa intenção mesmo hoje, ainda diante de discussões. Eu atenção a todos, vocês que estão assistindo, que podem enviar perguntas, que a gente vai estar iniciando a nossa conversa, e até para a gente ter início, né, assim, para poder estar aí as pessoas se estimulando nisso, quero relembrar, claro, todos vocês sabem, e aí ao público, né, que na última quinta-feira, dia 25, houve uma audiência pública virtual, onde houve todo um debate sobre essa suspensão, e pelo menos, no mínimo, 200 pessoas da parte representando a sociedade fizeram as suas colocações, mas também tivemos aí, né, as comissões de saúde e de transporte também estiveram presentes, e a gente está nesse debate para poder estar fazendo essa defesa nessa questão da necessidade. E uma primeira colocação que eu vou fazer tanto para você, Renata, que acabou de finalizar falando muito bem aí sobre esse ponto, e a Patrícia, né, que deu início a essa nossa intenção, esse ponto de vista de vocês da questão da retirada da gratuidade, quando a gente está num momento também falando sobre toda a valorização do SUS e tudo que é o SUS, e nessa grande diferença de equidade que está sendo essa retirada do transporte público. O que vocês pensam sobre isso? Você tem sugestão de quem começa?
Hein, Elci? Pode começar, Patrícia. Pode começar, Patrícia, deixa a dançar um pouquinho. Então, do ponto de vista mais geral, essa medida, essa medida que foi tomada em conjunto aí do governo do estado com o governo municipal, de retirada de direitos, ela vem numa esteira de retirada de direitos. Vamos lembrar que nós tivemos várias medidas adotadas, todas elas retiram a proteção social. Então, lembrando algumas aqui, nós tivemos a instituição do teto de gastos, onde, na verdade, é o teto de gasto das políticas públicas, né, das políticas de proteção social. Aí nós tivemos uma reforma trabalhista, onde é retirado direitos conquistados ao longo do tempo, né, de segurança do elo mais frágil da cadeia produtiva, que são os trabalhadores e trabalhadoras. Nós tivemos a reforma da Previdência, que foi feita de uma maneira também bastante perversa, acho que esse é o termo mais adequado, assim como utilizou a Renata para se referir a essa medida, porque ela vai na contramão, inclusive, do futuro, né? Nós temos uma população que envelhece e deveríamos estar discutindo políticas de proteção para esses segmentos segmentos populacionais, políticas públicas de maior proteção, e todas as medidas são tomadas no contrário. Vamos lembrar aí que houve a retirada de recursos para os órgãos de ciência e tecnologia do âmbito federal, mas também do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, a retirada de recursos do Butantan. Aliás, o governo chegou a anunciar isso, né? A política de privatização, que ela é intensa, não só no governo federal, mas no governo do Estado. Na verdade, existe, inclusive, uma disputa para ver quem é mais liberal na economia, e tudo isso diz respeito a que cada cidadão seja único e exclusivamente responsável por si. É o máximo do liberalismo. Então, é isso. Se você tem condições e tem dinheiro, você sobrevive. O Estado se desresponsabiliza, o que vai frontalmente contra não só a Constituição de 88, mas contra o sentido de Estado nacional, que é justamente de equilibrar e proteger equilibrar a economia, na verdade, nessa distribuição, e proteger os segmentos mais vulneráveis. Nós tivemos, com toda essa tragédia econômica que nós vivemos desde 2015, porque a gente já vinha de 2 anos de depressão, seguidos de 2 anos de estagnação, e aí a pandemia nos pegou. Enfim, e voltamos a afundar. Todas as medidas que deveriam estar sendo tomadas de proteção da população, as medidas adotadas, elas vão contra, ou seja, é proteger o patrimônio, proteger o capital privado. Então, essa medida é mais uma medida, né, que vai na contramão do que seria necessário ser adotado, não só pensando no papel do Estado, mas no momento onde mesmo o mundo mais liberal toma medidas de proteção. Podemos pegar qualquer país de visão liberal, eles estão tomando medidas para proteger as suas populações, e o Brasil vai na contramão. Então, essa é mais uma medida que está dentro desse escopo incompreensível, porque nós estamos condenando aí o futuro do país e de gerações, né? Sem contar aí com as vidas que estão sendo perdidas. Então, pensando sobre o SUS, né, e ouvindo também o que a Patrícia
trouxe. Eu acho que uma das questões, né, a gente não pode esquecer o quanto a questão também do transporte para a população mais vulnerável dialoga com a questão do direito à saúde, né? Isso é algo que assim, a maior parte dos pedidos que chegam na defensoria de solicitação de transporte, eles vêm atrelados a um pedido de acesso à saúde, né? Então, as pessoas procuram a defensoria para solicitar transporte porque elas precisam fazer terapia, porque, por exemplo, fisioterapia, porque precisam ir a consultas médicas, a fazer vários tratamentos, e elas não conseguem. E aí, até a própria escala de transportes, né, também, assim, de um transporte mais especializado, inclusive para pessoas que fazem hemodiálise, por exemplo, né, então, é algo que vem muito na defensoria. Então, no momento em que a gente tem uma pandemia desse nível, e que as pessoas, justamente, que são as pessoas que correm maior risco em relação a essa pandemia, apesar de, né, muitos dos idosos estarem vacinados, justamente essa faixa, né, ela não está ainda, né, essa faixa dos 60 aos 65, que é justamente a faixa que se coloca em maior risco, porque é a faixa que precisa trabalhar ainda para poder conseguir manter seu sustento, e que muitas vezes não tem um emprego formal, né? Então, é justamente essa faixa, que é a faixa que está, nesse momento, mais vulnerável, porque ela está tendo que se colocar em risco, né, e poder sair de casa para poder conseguir seu sustento, sendo que ela, às vezes, mal consegue, né, o que ela consegue receber de dinheiro não dá para pagar o transporte, porque, de repente, ela trabalha informal, ela não tem vale transporte, né, porque muitas pessoas pensam assim, mas se ela trabalha, ela tem vale transporte. A questão é que se ela trabalha informal, ela não tem vale transporte, ela depende do transporte público para poder conseguir trabalhar. Agora, imagina ter que pagar o transporte público e descontar ainda do valor que ela recebe. Sem contar o quanto é difícil conseguir um emprego a partir de determinada idade, né? Que isso também é uma outra questão que a gente... Então, assim, é uma faixa que, nesse momento em especial, está bastante vulnerável. E tem um outro detalhe que aconteceu nesse meio tempo, nesses últimos dias, né? Que vocês devem ter visto. Não que não ache que é importante a vacinação, por exemplo, de policiais e professores, né, porque é necessário também. Mas quando você vai vacinar policiais e professores e você não tem vacina suficiente para vacinar todo mundo, o cobertor é curto e vai faltar para alguém. Não tem como a gente dizer que não vai faltar. Né? Aí abriram agora um grupo só, de 68. A gente está atento a isso, né, pela defensoria também, porque isso também é algo que nos preocupa, porque é justamente essa faixa que está tendo que se colocar em risco e que, de repente, não conseguiu ainda ser vacinada. Né? Então, mas eu acho que a avaliação que a Patrícia traz aqui é muito importante, porque estão se restringindo diversos direitos. E o SUS, ele ia tomar um golpe. Ele só não tomou um golpe porque veio a pandemia. E aí descobriram que o SUS era importante, né? Que o SUS era necessário nesse momento. Né? E graças a Deus a gente tem o SUS. Se a gente não tivesse o SUS, sei lá, não sei como é que nós estaríamos nesse momento. Não sei mesmo. Ainda bem que a gente tem. Porque é o SUS que consegue garantir essa capilaridade de imunização, de vacinação das pessoas, que consegue garantir o atendimento das pessoas. Então, assim, só não estão morrendo pessoas aí na rua porque a gente tem o SUS. Porque senão a gente estaria vivendo aquela cena que a gente viu do Equador, logo no início da pandemia, de pessoas, corpos sendo largados pelas ruas, se a gente não tivesse um sistema único de saúde.
Renata, obrigada. Eu já aproveitando que você está aí, que você acabou respondendo uma pergunta da Sandra Marques, que falou justamente sobre as pessoas que não têm consultas marcadas para exames e tudo mais, acabam perdendo, e você falou que isso aparece bastante na defensoria, né? E só rapidamente duas questões, porque elas foram passando aqui, então, como eu anotei, já aproveitando que você está aí, a Marta Silva perguntou quanto tempo demora para uma ação ser julgada, né? Então, depois você fala um pouquinho. E o Toninho Colônia disse que também precisa ser frisado que, de qualquer forma, foi retirada de direito de ir e vir das pessoas, independente do que seja, para que a pessoa faça, né? Então, ele falou, é uma perda de direito sobre a mobilidade da pessoa na cidade, né? E depois acho que a Patrícia vai poder responder, porque tem perguntas da Lia, mais de caráter geral, né? Mas essas duas, se você já puder, tá? Quanto tempo demora a ação e se na ação já vocês colocam isso, que é uma perda de direito de mobilidade das pessoas. Então, como eu coloquei para vocês, tem diversas ações que foram propostas aqui, e ações, né, de cunho coletivo, ação até de que discute a inconstitucionalidade, né, uma ação direta de inconstitucionalidade contra o município. Mas essas ações, a gente não tem como precisar prazo, não tem como saber quanto tempo vai demorar. Né? Depende muito do impulso do próprio judiciário, né, que vai tomando providências a partir de determinadas coisas que acontecem no processo. Como é que acontece um processo? O processo inicia com uma petição inicial, depois a gente tem a possibilidade, né, quando tem essa petição inicial, se tem um pedido liminar, como houve no caso, ele é analisado nesse momento, e depois é dada oportunidade para outra parte se manifestar. Mas, às vezes, antes de analisar a liminar, o juiz pede uma manifestação prévia da outra parte para poder tomar uma decisão liminar mais segura, né? Como aconteceu em alguns casos, na nossa ação aconteceu isso, foi pedido que as outras partes se manifestassem, no caso, município, estado e SPTRANS. E aí a gente tem, então, depois a defesa, que é o momento que está, né, as ações elas estão na defesa. Depois da defesa a gente tem uma réplica, que é uma resposta a essa defesa que foi apresentada, ou seja, a parte que entrou com a ação tem a possibilidade de se manifestar sobre a defesa. E aí a gente tem o momento da produção de provas no processo. Então, se vai ser ouvido testemunhas, se vão ser apresentadas outras informações, vai ser feita uma perícia. Nesse caso, como é uma questão de direito, em especial, não vai ter uma fase instrutória longa, né? E aí depois a gente vai para as alegações finais, e aí a sentença do juiz, que termina essa parte da primeira instância do processo. E aí, com a sentença, dependendo da decisão, pode ter recurso de ambas as partes, né? Nesse sentido. Então, assim, não dá para a gente precisar o tempo. O que a gente sabe é o quê? A gente está mais ou menos, poderia se dizer, no meio dos processos, né? Os processos, eles tiveram já a parte da defesa, agora vai ser feita a indicação de provas, e o juiz vai poder, então, dizer assim, bom, então a gente vai produzir provas, não vai produzir provas, e daí ele vai tomar uma decisão final no processo, né? Os processos, uma outra coisa importante também, os processos eletrônicos, eles estão tendo uma agilidade um pouco maior, mesmo com a pandemia. Os processos não pararam, então eles estão andando, né, e a gente está trabalhando normalmente de forma remota, tá? Com relação a essa alegação de mobilidade, foram discutidas principalmente, até por conta da questão de que, da forma como foi feito o processo legislativo, os argumentos utilizados nessas ações, em especial, dizem respeito ao processo legislativo, como ele foi feito, a forma como ele foi feito, a introdução desse jabuti, a questão do contrabando legislativo, a discussão muito sobre a moralidade desse processo legislativo, tá? Mas também está sendo discutida outras questões, como, no caso, a discussão sobre a vedação do retrocesso, que não poderia haver retrocesso de direitos,
a discussão do quanto isso impacta as pessoas idosas e, no nosso caso, especialmente a questão do direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Sobre a mobilidade, é óbvio que as pessoas idosas têm direito à mobilidade urbana e tem que ser garantido. Só que o problema, na verdade, que nós temos é, como eu falei, sobre a lei, que o Estatuto do Idoso prevê que a concessão da gratuidade é acima de 65 anos e a própria Constituição também. E aí pode haver definições locais de forma diferente, né, como aconteceu aqui em São Paulo e no estado de São Paulo. Obrigada, Renata. E chamando a Patrícia, né, nós estamos tendo perguntas. Eu até peço para o pessoal que também, além de se identificar com o nome, colocar qual o seu local de trabalho, ou qual a sua instituição, ou sua localidade. E aí, Patrícia, uma colocação que foi feita por uma de nossas participantes, chamada Lia, ela gostaria de estar sabendo sobre a questão do trabalho dos idosos de 60 a 64 anos de idade, como é que as características, qual a natureza desse trabalho nos dados que você tem para passar para a gente. E juntando com uma questão da Maria Cristina, esses que estão trabalhando, os nossos idosos, e ao mesmo tempo perdendo o transporte público, o quanto isso o governo e a prefeitura teriam condições de estar falando, quanto isso está trazendo de lucro para eles, porque realmente para o idoso está sendo um prejuízo, né? Gostaria de ver a sua opinião, Patrícia. Obrigada, Elci. Bom, antes de responder, eu só queria completar uma informação com relação à pergunta anterior, à questão do SUS, que eu acho que é bem relevante. Eu falei do teto de gastos desde 2016, que foi aprovado no governo Temer, e para a gente ter uma ideia, só em 2019 o SUS perdeu mais de 20 bilhões do orçamento. O orçamento que está sendo votado agora de 2021, ele tem os mesmos patamares de 2017 para o SUS. Significa uma perda de 35 bilhões. Então, mesmo o SUS, com todo esse papel que ele tem desempenhado, como a doutora Renata falou, estava em curso uma destruição ainda mais intensa do SUS, mas eles não desistiram. Então, é bom a gente ter em mente que ele continua sendo sucateado, e nós estamos passando, poderíamos estar passando por essa fase de uma maneira menos traumática se nós não tivéssemos, se o país não tivesse retirado ao longo de muitos anos tanto recurso do SUS. Só para completar a informação ali da importância, né, que mesmo nesse momento as medidas liberais continuam sendo adotadas e nós precisamos ficar atentos quanto a isso, porque só uma forte mobilização popular pode impedir a destruição dessas políticas de proteção social. Respondendo a Lia, grande parte dos trabalhadores e trabalhadoras nessa faixa etária de 60 a 65 anos estão em trabalhos informais, muito na área de cuidados e no setor de serviços. No caso das mulheres, principalmente das mulheres pretas, nós estamos falando de uma grande concentração no emprego doméstico, e na sua maioria informal, como diaristas, né? Então, efetivamente, nós estamos falando dos segmentos mais vulneráveis em termos de colocação no mercado de trabalho com os salários mais baixos, né? Então, tem muito no comércio também, mas muito nos serviços.
Com relação a essa preocupação sobre se começar a dar lucro, todos os estudos, principalmente do IDEC, apontam que essa é uma preocupação menor, vamos dizer assim, porque vai inibir muitos idosos, né, nessa faixa que perdeu a gratuidade, ou que foi retirada a gratuidade, vai inibir que façam, que utilizem o transporte público, então você não vai aumentar a renda do transporte público nisso, porque as pessoas vão deixar de ir ao médico, vão deixar de fazer os exames, vão deixar de fazer visitas, vão deixar de usar o transporte público. E aqueles que estão trabalhando no volume total, no momento onde a circulação está reduzida e essa perda está acontecendo, é muito improvável que você consiga identificar qualquer ganho nesse sentido. E, conforme a doutora Renata já colocou, a ação, ela não tem a ver com essa questão, né, com esse conteúdo. Então, eu diria que esse risco está muito distante, vamos dizer assim, para dificultar essa reversão. E acho que a disputa aqui, ela é, de fato, uma disputa mais de fundo do que significa a questão da proteção a esses segmentos da população. E, por fim, eu tinha uma questão aqui colocada sobre essa coisa do ministro da Economia sempre fazer chantagem, né? Só posso aumentar o auxílio se eu privatizar, ou eu só posso dar o auxílio se eu tirar do servidor. Então, acho assim, é claro que isso é um assunto para um outro debate, mas eu só queria dizer aqui que isso é uma falsa dicotomia. Não existe essa coisa, ou a saúde ou a economia. É um falso dilema isso, não é verdadeiro, não existe economia sem as pessoas. Então, em primeiro lugar, vem a vida, vem a saúde, e não é verdade que o poder público, principalmente o poder público federal, ele não tenha mecanismos para prover a população, né? Ele tem todos os mecanismos de macroeconomia que lhe dão capacidade de prover as duas coisas. Portanto, esse é um falso dilema, é uma chantagem muito sem vergonha que o ministro da Economia, em especial, faz com a população brasileira. Acho que, e Eva, eu acho que abordei as questões colocadas ali, eu sei que estamos na reta final, então, acho que já também quero agradecer novamente a oportunidade e dizer que o que nós estamos à disposição, o DIEESE está à disposição para ajudá-los a todos esses movimentos naquilo que vocês precisarem e que nós pudermos. Obrigado a todas vocês, foi um prazer, doutora Renata, em compartilhar aqui essa live e a todos aí, todas que nos acompanham. Obrigada, Patrícia. Por enquanto, a gente continua aqui um pouquinho, a doutora Renata vai comentar mais uma questão e a gente vai caminhando para o final, né, Elzi? Isso. Nós pegamos, porém, ainda dá tempo. A gente discutir isso aqui. Por favor, Renata. Então, a respeito da pergunta que foi feita sobre a alteração do Estatuto do Idoso, se pode ser feita, sim, qualquer alteração pode ser feita, né? Basta ter um projeto legislativo para que possa ser votado. A grande situação que a gente vive nesse momento no legislativo, e faltou comentar sobre isso, eu acho que é importante falar, é que o legislativo ele está trabalhando numa situação de urgência e votando pautas urgentes, especialmente relacionadas à pandemia, né? Então, aquilo que nós
não é aquele projeto que não é relacionado diretamente à pandemia, ele está ficando para trás, exceto se ele tiver um requerimento de urgência. Então, para além de ter um projeto de lei, tem que ter um pedido de urgência, um requerimento de urgência nesse projeto de lei, para que ele possa tramitar nesse momento. Né? E parece que, se não me engano, ontem mesmo eu vi uma matéria falando que o presidente do Congresso ia focar especificamente nessas questões relacionadas à pandemia nesse momento, por conta até da piora da pandemia. Agora, nada impede de se tentar justificar todo esse pedido de alteração na própria situação de pandemia que a gente está vivendo. E eu acho que esses dados que a Patrícia trouxe aqui, eles permitem essa justificativa e permitem desenvolver, né, essa argumentação, ainda que seja para poder, inclusive, obter fazer um requerimento de urgência e obter essa urgência na tramitação. Seria bastante interessante se isso acontecesse, porque isso resolveria o problema para todos os municípios, né? A gente não entraria nessa discussão mais em relação a de que o município que tiver lei entre 60 e 65, ele pode conceder, enfim, não ficaria a cargo do poder local, né? Seria algo bastante interessante e que pode ser investido do ponto de vista da mobilização popular. Bom, então, você ia falar mais alguma coisa da FEC? Perguntaram. Só para encerrar, aproveitando que a gente está caminhando para o encerramento, né? Eu agradeço aqui a oportunidade do convite, né, que vocês me fizeram para poder estar aqui. Foi realmente, a gente sempre aprende, né? A gente fala, mas a gente também transmite informação, mas também a gente aprende. Foi muito bom ter compartilhado com vocês, em especial com a Patrícia, essa live, para que a gente possa continuar discutindo e não deixar esse assunto morrer. Nós não podemos deixar essa discussão morrer, né? Porque a gente, se a gente não se mobilizar e se a gente não buscar, isso vai acabar se consolidando e não pode acontecer isso. Até do ponto de vista dos processos judiciais, é importante a manutenção dessa mobilização, o acompanhamento pelos movimentos de idosos junto, né, em parceria com os órgãos de sistema de justiça, Ministério Público, Defensoria, para que a gente possa, trazendo inclusive até novas informações para esses processos a respeito das consequências realmente que ocorreram por conta dessa retirada dessa gratuidade. Então, eu fico aqui à disposição de vocês para que a gente continue juntos, né, juntos e juntas nessa parceria para tentar buscar a efetivação dos direitos das pessoas idosas, que é tão importante e especial nesse momento que a gente está vivendo. Muito obrigada, Renata, muito obrigada, Patrícia. E nós vamos encerrando, né, Eva? Essa questão, claro, que debates daríamos continuidade aqui, mas estamos colocando um tempo limite, mas é justamente para levantar aí toda essa necessidade que temos de ter mais discussões, e vocês ajudaram muito nos nossos raciocínios e conceitos, e até mesmo estabilização de tempos, né, que precisa para que tudo isso aconteça. Muito obrigada e passo a palavra para a Eva, fazer o fechamento. Bom, fechando então, obrigada, doutoras Patrícia e Renata. Gostaria só de, para fechar, comentar que o coletivo nesse movimento Catraca Livre vai ter sempre lives mensais. Então, a cada mês a gente vai trazer uma ou duas pessoas sempre ligadas a movimentos sociais ou ligadas à economia, como aqui o caso, e ao direito, né? E só para completar a frase que a doutora Patrícia falou do Estado mínimo, né? Então, a gente sempre comenta assim,
que o estado mínimo é só bom para quem tem o máximo, porque aqui a gente quase ninguém tem o máximo. Então, gente, brigadíssima. Obrigada, doutora Renata e Patrícia, Elce pela companhia, Tamara e Milena aí na coxia, e a todos que ficaram conosco. Uma boa noite para todas. Tchau. Obrigada. Tchau a todos. Saímos, gente, já. Foi uma ótima live. Ótimo. Legal. Vai falar conosco, Tamara, alguma coisa? Tá sem som você, parece. Ô, Tamara, só queria saber se a fotografia que está atrás de você é de alguém que tomou